Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Nesta aula, vamos falar sobre o Império Napoleônico. Durante a Revolução Francesa, as disputas entre a burguesia e as camadas populares geravam uma grande tensão política que ameaçava a imposição de uma nova era na França. Várias monarquias na Europa se uniam com o objetivo de derrubar os defensores e os ideais destes revolucionários, os pensamentos iluministas. Nesse tempo, a figura de um jovem militar passou a ganhar um destaque. Nascido na Córcega, em 1769, Napoleão Bonaparte ficaria conhecido pela sua invejável habilidade militar e sua capacidade de vencer batalhas que pareciam estar praticamente perdidas. Em pouco tempo, a população francesa reconheceu em sua imagem a figura de um herói defensor do ideal revolucionário. O Império Napoleônico foi o auge da carreira do jovem general Napoleão Bonaparte. Ele se destacou ao defender a França dos ataques das nações que a invadiram em represália à Revolução e à condenação do rei Luís XVI. Por isso, Bonaparte tinha garantido o apoio do exército e deu o golpe do 18 Brumário, que o permitiu governar a França como cônsul. Apesar do governo ser compartilhado com outras pessoas, sua sede de poder neutralizou a ação dos companheiros. O Império também representou uma forma de manter as conquistas da burguesia após a Revolução e garantir a soberania popular. A burguesia viu em Napoleão a oportunidade perfeita para que as contendas políticas cessassem e o desenvolvimento econômico surgisse. Por isso, em 1799, Bonaparte teve o apoio político necessário para derrubar o diretório que controlava seu país. Com base neste novo sistema de governo, Napoleão já possuía em suas mãos as mais importantes atribuições políticas da nação. No entanto, Napoleão chega ao poder com o golpe de 18 de Brumário na França, onde inicia a ditadura de Napoleão Bonaparte ou ditadura napoleônica. Essas ações fizeram com que Bonaparte instituísse na Europa continental o Império Napoleônico, o qual era um verdadeiro império familiar, impondo aos vencidos e tutelados o governo de seus parentes. O reinício das guerras em 1803 propiciou a proclamação do Império. Napoleão se fez imperador hereditário, ou seja, ele se coroou. Essa forma de governar fez surgir uma nova Constituição para legalizar, de fato, o governo de Napoleão, em 1804. E, para legalizar efetivamente este governo, ele fez um plebiscito. Com isso, confirmou a instituição do Império. Com o governo de Napoleão, surgiu uma nova corte que foi formada pelos seguintes membros: a família imperial, os marechais da França e grandes oficiais da coroa. Em 1804, o poder imperial era absoluto. Criou-se uma nobreza imperial com os títulos tradicionais. E a hierarquia de títulos correspondia à hierarquia de funções. O governo tornou-se despótico, ou seja, um poder absoluto, mais do que o dos antigos reis absolutistas franceses. As assembleias foram suprimidas, o tribunato e os corpos legislativos perderam suas funções.
E após 1809, Napoleão passa a determinar os impostos a serem cobrados. Vamos observar a posição da igreja neste período. A política religiosa buscava dar apoio legal ao regime. O catecismo, ao mesmo tempo, ensinava os deveres para com Deus e também para com o imperador. Procurou colocar o Papa sob sua tutela, a serviço de sua política. E houve uma divergência entre o papado e o governo do imperador francês. Mas com a recusa papal em integrar-se na política internacional de Napoleão, levou a perder os seus estados pontifícios. Os bispos que tomaram o partido do Papa foram perseguidos e privados de suas dioceses. O descontentamento da ditadura napoleônica era geral, e com isso a burguesia opunha-se à perda de liberdade e às perseguições políticas. As guerras vivenciadas por Napoleão arruinaram a economia e os portos. O restabelecimento de antigos impostos indiretos sobre vários produtos irritava os contribuintes. Então, no primeiro momento, Napoleão se torna um herói dos franceses. Ao longo da ditadura, Napoleão ele começa a ser desmascarado ou desacreditado das suas funções. Ele abandona os princípios iluministas de limitação de poder, ele censura a imprensa, suprime as liberdades individuais e políticas, ele faz uma monarquia absolutista com o império, mais absolutista, com concentração de poderes do que a monarquia tradicional francesa. E Napoleão prometia fazer da França a maior potência do mundo, levando a França a infindáveis guerras. O Império Napoleônico foi vivenciado por duas políticas econômicas, uma interna e a outra externa. Na política econômica interna, o Código Civil foi seguido pelos códigos comercial e penal. A economia da França foi impulsionada com isso. E numerosos trabalhos iniciados pelo consulado foram completados. A abertura de canais e reconstruções dos portos, e construção de estradas, embelezamento de grandes cidades, impulsionaram a economia. Na política econômica externa, o reinício de guerras em 1803 implicou uma luta contra a Inglaterra, uma rival histórica da França, contra a Rússia e contra a Áustria. Contra a Inglaterra, foi decretado o bloqueio continental, uma tentativa de enfraquecer a economia inglesa, obrigando todos os países europeus a fechar os seus portos ao comércio inglês. O início da conquista da Península Ibérica, onde fica Portugal, abriu novos campos de conflito. O poder napoleônico encontrava-se no seu apogeu. Toda a Europa ocidental lhe era submetida. O exército era bem organizado, numeroso e quase imbatível. A Prússia e a Áustria se uniram à Rússia, vencendo Napoleão e invadindo a França no ano seguinte. Paris foi tomada pelos aliados que restabeleceram novamente a monarquia deposta em 1792 com o rei Luís XVIII. Isso fez com que Napoleão se exilasse como prisioneiro na ilha de Elba, de onde evadiu-se um ano depois, em março de 1815, retomando o poder e reorganizando suas forças. Chocou-se com a última coligação em Waterloo, que fica na Bélgica, onde foi vencido
definitivamente e aprisionado pelo inglês Duque de Wellington, que o exilou na ilha de Santa Helena, onde veio a falecer anos depois. O rei Luís XVIII foi restaurado pela segunda vez, e o Congresso de Viena reorganizou o mapa político da Europa, que tinha sido desorganizado com as guerras napoleônicas. O equilíbrio foi estabelecido entre as grandes potências europeias, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. A Alemanha e a Itália permaneciam divididas e a Inglaterra adquiria a supremacia marítima e colonial. Para preservar a paz na Europa, surgiu a Santa Aliança, um modelo da ONU de hoje, que é a Organização das Nações Unidas. Essa Liga dos Estados Europeus, que visava evitar outra transformação idêntica à Revolução Francesa e seu produto máximo, Napoleão. O Império Napoleônico ele foi produzido pela própria Revolução Francesa, que iniciou lá em Marselha. E hoje a França ainda canta no seu hino oficial, seu hino nacional, a Marselhesa. O Império foi a última fase da Revolução, que, abalada pelos extremismos, recorreu à centralização do poder. Nesse momento, Napoleão encarna os ideais nacionais representados pelos interesses da burguesia: liberdade, fraternidade e igualdade. Porém, nós vimos neste estudo que Napoleão ele fez o contrário. A França de Napoleão Bonaparte, ela vai tomar conta praticamente de toda a Europa, exceto Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, e Portugal. A corte portuguesa vem para o Brasil com Dom João VI, fugindo de Napoleão e colocando em prática plano que já tinha sido discutido em Portugal para transferir a corte portuguesa para a colônia brasileira. Porém, os portugueses ainda tinham uma certa dificuldade de aceitar esse plano. Mas com Napoleão já às portas de Portugal, eles não tiveram saída e colocaram em prática esse almejado plano. A Inglaterra, amiga e parceira comercial de Portugal, ajuda a trazer a corte portuguesa para o Brasil, com a figura de Dom João VI. Para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de inscrever no nosso canal também no YouTube, SMED GV. Uma dica: estudar é crescer em silêncio, para que no momento certo a sua voz possa ser ouvida. Um ótimo estudo a todos.